Bom, irmãos, boa noite. Realmente, expressando o que a Catherine já falou para nós, é uma alegria muito, muito grande poder estar com vocês aqui de novo. Já faz um bom tempo que nós estivemos aqui, da última vez, talvez quase 3 anos. E essa caminhada tem sido uma caminhada realmente muito especial, onde nós temos sido grandemente abençoados por Deus nessa jornada. E nós somos gratos a essa igreja, a cada um de vocês, pelo cuidado, pelo carinho com a nossa família, na vida do pastor também Thales, cuidando, coordenando essa igreja, que ela possa ser um instrumento realmente usado pelo Senhor, para alcançar esse bairro, não só esse bairro, Jundiaí, talvez outros lugares, até os confins da terra, que de certa forma estão indo também. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Com relação a tempo, como é que é? Porque eu sou meio perdido, e eu não sei se eu vou conseguir fazer 3 horas? Eu vou tentar fazer tudo o que eu preciso aqui no menor tempo possível, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem falado ao meu coração, e isso não é uma mensagem minha, até porque eu nem me sinto capaz de preparar um negócio tão lindo desse, mas o Senhor tem usado isso para falar ao meu coração, e eu gostaria de trazer isso para a nossa amada igreja nesta noite. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa usar a sua palavra para falar ao seu coração, da mesma maneira que ele tem falado ao meu coração. E antes de começarmos, vamos orar, pedindo para Deus nos abençoar, na verdade, continuar conosco, né? O Senhor já está aqui há bastante tempo, e que Ele continue aqui. Esteve aqui no começo, quando os irmãos estavam começando a chegar, também no período de louvor, e vamos pedir para que Ele continue conosco nesse tempo agora de leitura da palavra, e também depois na apresentação daquilo que Deus tem feito no nosso ministério ultimamente. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de estar reunidos aqui nesta noite, com alegria, Senhor Deus, para adorar, para exaltar, para glorificar o nome daquele que único, digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, e que o Senhor permaneça com a gente, ó Pai, abrindo nossas mentes, o nosso coração para a Tua palavra, para que ela faça morada, e nós não saiamos daqui da mesma maneira que entramos, mas transformados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo e a Tua palavra, que é a verdade. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. E nessa noite, para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão em casa também, eu gostaria de que nós pensássemos em uma pergunta, e você não precisa me responder ela, mas faça essa pergunta para você. Talvez você esteja aqui na igreja, participando das atividades, e nunca se fez essa pergunta, e eu acho que seria bom você fazê-la. Você quer ser usado por Deus? E se você já fez essa pergunta a si mesmo, você entende o que isso realmente significa, ser usado por Deus? E eu espero que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, possa nos ajudar a entender um pouquinho mais nessa noite sobre isso, sobre o que é ser usado por Deus, ou o que nós precisamos ter para que nós possamos ser utilizados por Deus. Você pode até dizer que quem decide se vai te usar ou não é Deus, e isso é verdade, realmente é verdade. Mas se você é crente, se você é convertido, se você é salvo pela graça, redimido pelo sangue de Jesus, faz parte da família de Deus, tenho certeza que é da vontade dele te usar. Você não está aqui
participando de um grupo de amizade, um ambiente gostoso, agradável, nos finais de semana, para você se sentir melhor, recarregar as baterias e voltar para sua casa. Né? Deus quer te usar. E o texto que nós vamos ler vai nos mostrar que, do ponto de vista da consagração, existem algumas coisas que nós devemos fazer para que Deus possa nos usar. E a palavra do Senhor que nós vamos ler está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, dos versículos 14 até o 26. E a palavra do Senhor diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles destrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que de coração puro invocam o Senhor. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Um dos maiores evangelistas do século XIX, D.L. Moody, disse: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem totalmente consagrado a Ele. Nós estamos buscando isso, nós estamos buscando essa consagração. Realmente nós queremos ver Deus transformando o mundo ao nosso redor através das nossas vidas. Um crente santificado é uma terrível arma nas mãos de Deus. Paulo, um pouco antes, no capítulo 2, no versículo 13, nos deu estímulos para o combate da fé. A partir do versículo 14, ele coloca alguns pontos, algumas características para aquele que responde a essa pergunta: você quer ser usado por Deus? Então, Paulo começa a pontuar essas características a partir do versículo 15. E a primeira delas é: disponha-se. Diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me, quero ser usado pelo Senhor. Apresente-se diante de Deus, O versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus. Então, você quer responder essa pergunta? Quero ser usado por Deus? Apresente-se a Ele. Fala: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Esse texto, do capítulo 15, o versículo 15, nos ensina algumas coisas importantes. Primeira, que é uma decisão. Precisamos tomar essa decisão.
quero apresentar-me diante de Deus. Diga a Ele, coloque-se à disposição dEle, e isso é um ato de consagração e oferta. E essa ideia do apresentar-se a Deus, né, vem do ato do sacerdote colocando a oferta no altar. Então, uma das coisas nesse versículo que o apóstolo Paulo nos ensina é: decida apresentar-te a Deus para servi-lo. Depois ele nos diz outra coisa importante: como você se apresenta diante de Deus? E aí ele continua, né? Como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Então, se apresente diante de Deus como um obreiro aprovado. E aqui a palavra, o obreiro é o ergates, né, que significa trabalhador ou um obreiro. E essa mesma palavra é usada lá em Mateus capítulo 9, versículos 37 e 38, quando o Senhor Jesus nos diz: a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Então, rogue, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores, que envie esses obreiros, que envie esses ergates. Nós sabemos que na igreja muitas pessoas vêm com muitas ideias, boas até, muitas vezes. Mas o Senhor aqui está dizendo para nós nos apresentarmos a Ele como trabalhadores. Venha a Deus como um peão disposto a trabalhar realmente em sua obra. E interessante nesse texto é que a palavra também revela nesse ergates, no obreiro, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Nos apresentamos diante de Deus com a disposição de trabalhar, mas também com a consciência de que a nossa suficiência vem do Senhor. Que quem nos capacitará e quem nos capacita a fazermos aquilo que nós estamos dispostos a fazer diante do nosso Deus é Ele mesmo. Deus é quem faz tudo por meio da nossa fraqueza. Hudson Taylor, um grande evangelista também, disse a seguinte frase: não são os grandes homens de Deus que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. A marca do verdadeiro trabalhador de Deus é uma toalha. Não é um cedro, não é um trono, não é um diploma, mas uma toalha. Você lembra de Jesus naquela noite, quando estavam reunidos para tomar a última ceia? Jesus pega a toalha e diz assim: assim como eu estou fazendo a vocês, vão e façam uns aos outros. E esse versículo ainda nos ensina que devemos nos apresentar como um obreiro aprovado, mas, no finalzinho do versículo, que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos ter essa consciência, manejar bem a palavra da verdade. E o que isso realmente significa para nós, manejar bem a palavra da verdade? Ser exato e preciso na interpretação, no ensino e na aplicação da palavra de Deus. Essa palavra, ela talvez represente para nós assim, ela é muito usada com os açougueiros. Eles têm a habilidade, eles manejam bem as suas facas de corte, transformando aquele quarto de boi inteirinho lá em pequenos pedaços que vão ser bem utilizados. Se fosse eu desossando um boi, com certeza eu ia perder muita da carne que tem lá dentro, porque eu não manejo bem aquela faca. Eles sabem onde estão as coisas, cada pedaço de carne, onde é o acém, onde é o músculo, onde vai ser o coxão mole. Ele tem essa habilidade, ele maneja bem. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós tenhamos essa habilidade, esse conhecimento com a sua palavra. Muitos podem falar
muito bem. Muitos podem ter performance, carisma, treinamento, mas nada disso significa que Deus vai usar você. Vejamos o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ser perfeito, ser maduro para toda boa obra, está ligado ao conhecimento da palavra. Segundo ponto, a partir do versículo 16, ele diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. O segundo pré-requisito para que você possa ser usado por Deus é um firme conhecimento no ensino e na doutrina da palavra. Hoje nós temos visto que em muitas igrejas a doutrina não é algo muito importante, não é dado tanta importância à doutrina como outras características dentro da igreja. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ela é extremamente importante. E veja como no versículo 17 é forte a comparação que o Paulo usa para explicar o malefício da falsa doutrina. O ensino falso é como uma doença mortal que não mata somente do ponto de vista dessa vida, mas mata eternamente. O falso ensino é como um câncer que se espalha rapidamente e mata a vida espiritual de uma pessoa. Irmãos, isso é muito sério e precisamos acho que em todas as eras da igreja isso foi muito importante, mas hoje, pelo acesso que nós temos à informação, a velocidade que a informação se dissemina hoje, é extremamente importante para que nós, os cristãos, tenhamos esse firme conhecimento na palavra, na sã doutrina. Porque ventos de doutrina têm soprado nesses últimos dias que às vezes chega a dar até medo de olhar nas redes sociais e ouvir o que algumas pessoas que se dizem homens de Deus, separados por Deus, anjos da igreja, falando a respeito do próprio evangelho, falando a respeito das próprias escrituras. Isso não cabe. Nós precisamos, então, no firme conhecimento da verdade, usar isso para combater esses falsos ensinamentos que realmente têm destruído a igreja, né? Que têm trazido perdas e muitas vezes perdas irrecuperáveis à nossa igreja. Mas veja que Paulo, no versículo 19, vai nos dizer algo precioso. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Podemos tirar 3 lições desse versículo. A primeira é que a igreja é o firme fundamento de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo nos diz que ela é a coluna e baluarte da verdade. A sã doutrina que a igreja prega não será jamais abalada pelo falso ensino. Mesmo sendo atacada até nos dias de hoje, a sã doutrina permanecerá firme até o final. Ela não será destruída e ninguém jamais poderá destruir a igreja que está sendo construída sobre a verdade. Então, existe uma diferença entre a igreja que está sendo construída e a igreja que está sendo construída sobre a verdade. Essa permanecerá inabalável como o baluarte da verdade. A igreja permanece inabalável
Você se lembra do exemplo que Jesus usou lá em Mateus 7, quando ele termina o ensino da doutrina do reino? Ele disse que aquele que ouve a palavra, né, o verdadeiro ensinamento, a sã doutrina e a pratica, ele é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, que vieram as águas, bateram os ventos, tentando derrubar, mas não conseguiram. Por quê? Porque ela estava firmada sobre a rocha, que é Cristo. E enquanto estivermos em Cristo, seremos inabaláveis. Então, a igreja, nos nossos dias, que tem sido erigida sobre essa rocha, sobre a verdade, ela permanecerá, e as portas do inferno não conseguirão destruí-la. Terceiro é que a igreja é o firme fundamento de Deus. A igreja, ela permanece inabalável. E a igreja está selada por Deus, né? Ele fala ali: tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Veja a lógica que Paulo usa aqui, né? A lógica de unir a teoria com a prática, a teologia com a vida. E ele vai dizer que esse selo possui duas características, né? Primeiro, a eleição divina. O Senhor conhece os que o pertencem, conhece os seus filhos, aqueles o qual ele escolheu. E ele nos chamou, e que nos chamou. A igreja, de fato, é a comunidade dos trabalhadores que foram eleitos e redimidos por Cristo. E qual é a prova dessa eleição? A santidade de vida. E, em outras palavras, Paulo nos ensina que santificação é uma evidência, uma consequência da nossa eleição e da nossa redenção. Aquele que é redimido por Deus buscará essa santificação. Muitos de nós podem conhecer alguém que talvez nasceu na igreja, conheceu a Cristo, mas em algum determinado tempo da sua vida disse: estou cansado disso, vou viver algumas outras coisas agora, experimentar algumas outras coisas. Mas aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que são redimidos, permanecerão fiéis e inabaláveis. Aquele que é redimido buscará uma vida de santificação. Irmãos, e se eu e se vocês somos de fato redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, esse deve ser um desejo, buscar essa santificação dia após dia. Então, se você quer ser usado por Deus, em primeiro lugar, você deve apresentar-se a Ele. Em segundo lugar, você deve estar firme no seu conhecimento da verdade. Em terceiro lugar, você que quer ser usado por Deus, sirva a igreja. Servir a Deus é servir a igreja. Alguns irmãos, até talvez se sentindo espirituais, possam dizer: não, mas eu só sirvo a Deus, eu não sirvo aos homens. E a pergunta é: como você serve a Deus sem servir aos homens? Né, os nossos irmãos do louvor, eles vêm aqui e dizem: vou servir ao Senhor, vou cantar, vou adorar ao meu Deus. Mas o que eles estão fazendo de fato aqui? Nos ajudando a cantar, a adorar esse nosso Deus. Então eles estão aqui servindo a Deus, mas ao mesmo tempo estão servindo a nós, aos homens, para que nós, junto com eles, possamos levar essa adoração a Deus. Servir a Deus sem servir ao homem é quase como a gente dizer que ama a Deus a quem a gente não vê e não consegue amar o nosso irmão a quem a gente vê. Impossível de acontecer.
Então, podemos chegar à conclusão de que não existe a possibilidade de haverem agentes secretos dentro do reino, dentro da igreja. Por quê? Porque nós precisamos servir aos nossos irmãos. Eles precisam saber que nós somos crentes, salvos, redimidos pelo Senhor Jesus. E no versículo 20, Paulo usa uma expressão bem interessante, que ele fala: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, mas há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. E aqui Paulo está dizendo que casa é a igreja, o lugar onde Deus habita. E a aplicação para nós aqui é que uma casa grande, ela sempre vai ter muitos utensílios. Ninguém habita num lugar vazio, onde não tem nada. Não tem um copo, não tem uma cadeira, não tem um sofá, não tem uma mesa. A ideia que nós temos é que a casa, ela necessita de muitos utensílios. E a igreja é essa grande casa, que tem muitos utensílios. Então, preste atenção, porque nós temos algumas informações importantes aqui. Primeiro é que a igreja é essa grande casa, onde existem muitos utensílios. Segundo, é que existem dois tipos de crentes na igreja. Na igreja visível: ouro e prata, ou madeira e barro, vasos de misericórdia ou vasos de ira. Vasos de ouro e prata são os verdadeiros crentes, aqueles que realmente têm derramado suas vidas diante do Senhor, redimidos por Deus, que têm buscado santificar-se. E os vasos de madeira são os falsos crentes que estão dentro da igreja. Essa é a ideia de Paulo, porque ele não classifica 4 tipos de vasos, mas só entre os metais preciosos e aqueles que têm mais valor, né? E aqueles feitos com material mais simples, com menos valor. Então a ideia aqui é que um tipo de vaso produz honra para Deus e outro tipo de vaso produz desonra a Deus. Alguns vasos honram a Deus com a sua conduta exemplar, com sua vida de santidade, e outros, porém, desonram a Deus por rejeitar a fé, a sã doutrina, vivendo de maneira corrupta e denegrindo o nome do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, se você quer ser realmente usado por Deus, purifique-se a si mesmo. O versículo 21 diz assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Veja aqui que existem 3 ideias básicas. Primeiro, que cada crente ele é responsável por sua santificação pessoal. 1 Tessalonicenses 4 diz que cada um deve zelar pessoalmente pela sua santificação. A santificação, ela é pessoal, ela é individual. Segundo, nós honramos a Deus quando buscamos uma vida de pureza e santidade. E terceiro, a ideia aqui é que nós só seremos úteis e usados pelo Senhor quando estivermos purificados. A santificação, ela é um requisito preparatório para a obra de Deus. Ele usa os limpos de coração. E aqui a ideia é que, todos nós sabemos, principalmente as mulheres que lidam mais com a cozinha, que para fazer comida, a panela ela não precisa nem ser nova. Ela pode ser uma panela usada, já velhinha, com seus amassados, com seus arranhões, o teflon já saiu, gruda tudo no fundo, mas ela precisa estar limpa para ser usada. E Deus vai nos usar quando nós estivermos limpos. Davi coloca isso
no Salmo 51 e no 32 também, que para ele ensinar os transgressores o caminho de Deus, ele primeiro precisa ser perdoado, purificado e santificado. Paulo vai colocar nos versículos 22 e 23 que para sermos santos nós precisamos fazer duas coisas. Primeiro, fugir de algumas coisas. E segundo, correr atrás de algumas coisas. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Veja aqui que Paulo ele usa 3 verbos principais. O primeiro deles é foge, o segundo é segue e o terceiro repele. Foge dos pecados da juventude, a soberba, o desejo de aparecer, ser rico, ciúmes, autoafirmação, infantilidade, imaturidade. Ele diz, segue a justiça, integridade pessoal. Segue a fé, a sã doutrina. Segue o amor, o sacrificar-se pelos outros. E segue a paz, o perfeito relacionamento. Repele e evita as discussões com os falsos mestres. E hoje, no nosso mundo tão digitalizado, tão globalizado, de redes sociais, realmente tem sido difícil você evitar isso, porque quando você entra numa rede social, geralmente vão ter algumas discussõezinhas lá teológicas, mas que não trazem benefício nenhum, que só engendram contendas. E eu lembro disso, um exemplo, a gente não tinha internet tão assim atualizada como nós temos hoje naquela época, 2002, mas eu lembro quando eu estava no seminário, foi a primeira vez que eu vi 2 crentes brigando, porque eram de denominações diferentes, e eles estavam literalmente vivendo isso daqui, discutindo sobre coisas que não tinham a ver com a verdade e a pureza do Evangelho, e coisas que só engendravam contendas. Foge dessas coisas. E quinto e último, se você quer ser usado por Deus, viva de acordo com a sua nova identidade em Deus. E Paulo vai usar um dos termos mais bonitos e honrosos da Bíblia. Para encerrarmos, lendo os versículos 24 a 26, diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-os eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Esse termo, servo do Senhor, foi usado pelo profeta Isaías no capítulo 52 e 53, para a figura de Jesus. Jesus, ele é o servo do Senhor. Todos os grandes homens de Deus foram chamados servos do Senhor. Então, Paulo vai usar aqui. Ele diz assim: eu e você, pelo fato de sermos crentes, somos trabalhadores. Mas eu quero dizer a você que nós somos servos do Senhor. E a palavra aqui que ele usa é doulos. É o servo que não tem
vontade própria, é o escravo. É o servo que morreu para si mesmo e vive exclusivamente para fazer a vontade do seu Senhor. E Paulo coloca 5 exigências que essa nova identidade que nós possuímos em Cristo, que esse título de servo do Senhor deve produzir na minha e na sua vida. Primeiro, não devemos ser contenciosos, né? Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E como nós temos pessoas que contendem dentro da igreja, né? Parece incrível. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não contenda. Se você é um servo de Deus, não seja contencioso. Não procure coisas para estar brigando com alguém. Não procure coisas para estar reclamando. Hoje o pastor fez a barba, ele não está mais de cavanhaque. E aí começa uma contenda. Hoje o terno do pastor não é da cor que eu gosto, então eu vou ter que ir lá e falar, pastor, essa cor não agrada. Não faça isso, não seja um crente contencioso, porque isso não é uma característica de alguém com uma nova identidade. Segundo, o servo do Senhor, ele deve ser manso para com todos. Em outras palavras, ele deve ser brando, o que significa que o ser manso, ele inclui 2 características, a humildade e a gentileza. Seja manso para com todos. Às vezes isso é mais difícil de acontecer, principalmente para os que são da nossa casa. Muitas vezes com aquele de fora, o seu amigo, o irmão da igreja, ainda você é manso, gentil, humilde, mas muitas vezes com os do nosso lar, nossa esposa, nossos filhos, nós não conseguimos ser tão mansos, tão humildes como Deus gostaria que nós fôssemos. Terceiro, se você quer servir a Deus, seja apto a ensinar, não só tendo o conhecimento, mas também a habilidade de comunicar o ensino através da sua vida, as verdades da palavra de Deus. Então nós não podemos só ter o conhecimento aqui cognitivo, mas também nós devemos, através da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso modo de falar, de pensar, de agir, que temos o pleno conhecimento da verdade. O quarto, devemos ter domínio próprio, sermos pacientes, dispostos a escutar e não dar aquela resposta bate-pronto, muitas vezes irada. Quinto, devemos ser capazes de corrigir com mansidão os nossos opositores, fazendo uma espécie de reeducação positiva com eles e com aqueles que estão desorientados. O servo do Senhor deve ensinar com a expectativa de mudança e transformação na vida dos seus ouvintes. No versículo 25 ele diz isso. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Às vezes nós queremos mudar as pessoas, mas devemos lembrar que quem muda as pessoas é Deus. Tem coisas que nós vamos explicar e as pessoas não vão entender. E aí nós vamos precisar ser pacientes e entendermos que quem vai fazer isso é o Senhor Deus no seu tempo apropriado. Irmãos, para encerrarmos, você quer ser usado por Deus? Então disponha-se, seja firme no conhecimento,
Sirva a igreja ao qual você está inserido. Santifique-se. Viva de acordo com a sua nova identidade. Cumpra esses 5 requisitos básicos e fundamentais. Com certeza, Deus vai usar você e você será um instrumento poderoso em suas mãos. Amém? Vamos orar? Pai, que o Senhor possa primeiro me fazer entender, e não só entender a Tua palavra, mas vivê-la no meu dia a dia. Quantas coisas, olhando para essas características ou para esses pré-requisitos de alguém que deseja, ó Pai, colocar a sua vida diante do Senhor para servi-lo em toda boa obra, quanta coisa eu ainda preciso melhorar, quanta coisa eu preciso ser aperfeiçoado, para que eu possa ser realmente um instrumento poderoso nas Tuas mãos, para que o Senhor me use na Tua obra, no Teu reino, aqui nessa terra. Ajuda-nos, ó Pai, a não só entendermos essas coisas, mas também a praticarmos isso, colocarmos isso como um alvo no nosso dia a dia, para que sim, nós possamos ser instrumentos, e não só aqui na igreja, com os nossos irmãos, mas lá fora, num mundo que está perdido, onde muitos estão desorientados, sem saber o que fazer. Nos ajuda, Pai, a sermos instrumentos usados pelo Senhor para alcançar a muitos ainda para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Continua conosco, é o que nós pedimos, Senhor Deus, agradecidos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei quanto tempo eu tenho, 3 minutos? Então vamos lá, vamos dar uma corrida aqui. Quando nós passamos aqui da primeira vez, desculpa, deixa eu me pro lado aqui. Quando nós passamos aqui da primeira vez, nós viemos com a expectativa de que nós iríamos para a África, para o Quênia, para servir ao Senhor ali através da EMER, que é uma organização de aviação missionária que tem um trabalho naquela parte ali meridional da África. Mas Deus, durante esse processo, né, vocês orando por nós, nós orando a Deus, pedindo que Ele nos revelasse a sua soberana vontade sobre nossas vidas, nos apresenta um novo desafio. E, para ser bem sincero com os irmãos, um desafio que tem realmente agradado, trazido uma alegria sobremaneira sobre os nossos corações, de podermos e termos a expectativa de servir ao Senhor em Bangladesh. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Bangladesh tem aparecido um pouco mais nas mídias agora, e, para ser sincero, a primeira vez que eu ouvi o nome de Bangladesh fora, quando nós estávamos procurando por lá, porque Deus tinha colocado no nosso coração, isso foi falando sobre as urnas eletrônicas, né? Que os únicos países que usam a urna eletrônica da geração da nossa é o Brasil, Bangladesh e o Nepal. Então, não sei se foi alguma coisa muito boa ouvir sobre Bangladesh, mas foi a segunda vez que eu ouvi o nome de Bangladesh. Para quem não conhece, Bangladesh é um país bem pequeno, realmente espremido, na verdade, pela Índia. Então, a Índia está ali à esquerda de Bangladesh. Aí ela passa por cima de Bangladesh e dá a volta. Então, ela vai de oeste até leste. Aí nós temos o Nepal, o Butão e Mianmar mais embaixo. A capital é Dhaka, possivelmente o lugar onde nós vamos morar, e ontem até nós estávamos vendo possivelmente o apartamento que nós vamos morar lá.
A população, apesar de ser um país do tamanho do estado de São Paulo, talvez, ou Minas Gerais, tem quase a população do Brasil lá dentro, né? 170 milhões de pessoas aproximadamente. Localizado no Sudeste Asiático, e a religião oficial é o Islã. Tá? A Bangladesh é um país considerado como um Estado islâmico. Algumas imagens de Bangladesh, e é interessante quando você vai para a internet e coloca no seu amigo Google lá, o sabedor de todas as coisas, e coloca o nome Bangladesh, difícil você ver imagens boas de Bangladesh. Né? Geralmente nós vemos o caos no trânsito, as pessoas, é uma loucura. Nós vimos alguns vídeos de lá, e realmente Manaus parece a Disneylândia perto de Bangladesh. Né? A capital Dhaka tem 8 milhões de pessoas. Eu não sei como é que eles conseguem botar toda essa gente numa área tão pequena. Mas algumas informações sobre Bangladesh para que os irmãos possam estar orando por nós e pelo país. Bangladesh é o 31º país na lista de perseguição de portas abertas. O tipo de perseguição lá é opressão islâmica. O que nós temos ouvido e temos conversado também com o diretor do programa da nossa nova organização lá em Bangladesh, é que isso acontece mais para o muçulmano que se converte ao cristianismo. Né? Então, em Dhaka existem igrejas internacionais que você pode ir adorar o Senhor, existem igrejas lá na língua deles, que é o Bengali, mas no interior do país, naquelas vilas menores, como é na região amazônica, vilas totalmente islâmicas. Quando uma família aí, ou alguém se converte ao cristianismo lá, aí realmente a situação passa a ser um pouco mais difícil, porque como é um Estado islâmico, eles consideram essa pessoa como um traidor da pátria. Então, ele não merece mais estar no meio deles. Então, daí essas pessoas correm algum tipo de risco, mas nós não temos ouvido, graças a Deus, muito falar sobre mortes lá. O nível de perseguição dentro do escopo de portas abertas é um nível alto, muito alto de perseguição. A língua, como eu acabei de dizer, é o Bengali, e é realmente assim difícil. Isso é o Bengali. Eu não tenho ideia do que seria. Né? Eles não usam a nossa grafia, não usam o nosso alfabeto, são símbolos, desenhos. A independência dele foi da Jordânia, então eles têm, apesar de estar ali do lado da Índia, eles têm muita coisa da cultura árabe, né? E você vê que a letrinha ali é muito parecida com os escritos árabes. Bicho, eu vou ter que olhar aqui, porque As outras religiões que nós temos lá, então, são hinduísmo e budismo. Então, primeiro, com 95% praticamente da população, é o Islã. O segundo, o hinduísmo. E terceiro, budismo. Infelizmente, os cristãos representam só 0,5% da população em Bangladesh. Por favor, quando você estiver orando por Bangladesh, ore por coragem, perseverança e fé para os nossos irmãos que estão lá. Tem sido realmente difícil para ser cristão em Bangladesh, principalmente convertido do islamismo ao cristianismo. E a última notícia que nós temos tido é que os nossos irmãos em Cristo, que moram em vilas no interior, vilas de maioria muçulmana, têm sido impedidos de usar a água potável do poço para viver. Então, eles têm que ir em outras fontes de água não potáveis para poder saciar a sua sede, cozinhar, fazer alimentos e tudo mais, por causa do amor a Cristo. Mas algumas organizações têm trabalhado tentando levantar recursos para a perfuração de poços para os cristãos que vivem em Bangladesh. Então,
Acho que já foram 160, 170 poços perfurados, ajudando mais ou menos 1.800 cristãos. Mas ore por isso, tem sido difícil para os cristãos, principalmente aqueles que moram no interior, que têm um contato mais direto assim com a cultura islâmica. O que aconteceu? Mas vocês não estavam indo para o Quênia, na África, com a EMER? Sim, Deus mudou tudo isso e nós temos sentido, e Deus tem mostrado para nós, através de irmãos, através da oração, que os planos dele têm mudado em relação ao que nós deveríamos estar fazendo, e agora nós somos 95% do processo já executado para nos tornarmos missionários da MAF. A MAF é a Mission Aviation Fellowship, que foi a organização que iniciou o trabalho de aviação missionária no Brasil. Então, ela é a mãe de Asas de Socorro. E agora nós temos tido a oportunidade de nos tornar membros da MAF. Nós vamos ser membros, na verdade, da MAF Internacional, que ela tem esse projeto específico em Bangladesh. E Deus tem cuidado de tudo. Se Ele permitir, agora em outubro, eu devo estar saindo no começo de outubro para Guatemala, ficar 15 dias lá, porque não dá para ir do Brasil direto para os Estados Unidos, para que eu possa fazer uma avaliação técnica com eles lá. Um piloto, instrutor deles vai voar comigo, ver se eu tenho as mínimas condições que eles exigem para que eu possa me tornar um piloto da MAF. E aí nós estaríamos indo com essa organização para Bangladesh. Para vocês entenderem como Deus está movendo, está agindo em relação a isso, foi muito interessante, porque só a partir de março, finalzinho de março desse ano, que eu coloquei no meu coração a possibilidade de servir a Deus em outro lugar que não fosse no Quênia, junto à EMER. Por quê? Porque a EMER tinha sido o instrumento de Deus usado nas nossas vidas para nos tirar de Asas de Socorro, para começarmos a buscar o entendimento desse chamado, que agora era a hora de Deus cumprir um chamado que Ele tinha feito há 20 anos atrás nas nossas vidas. E quando nós fizemos isso, nós ligamos para alguns amigos nos Estados Unidos que trabalharam no Brasil também, são missionários da MAF, e nós perguntamos assim: vocês conhecem Bangladesh? Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre Bangladesh? E quando nós tivemos a resposta deles, foi a seguinte: não é a MF Estados Unidos que trabalha lá, é a MF Internacional, e eles estão precisando de um piloto com a sua experiência. Para voar na África, não é assim, qualquer piloto poderia ir lá, porque eu não sou melhor do que ninguém, mas a experiência toda que Deus me deu durante 10 anos voando na Amazônia, operando na água, é exatamente a experiência que eles estão precisando em Bangladesh. Então, é algo que é um pouco mais específico, que nem todos os pilotos têm essa experiência, e Deus me deu essa experiência até agora. Então, o avião que eles operam lá é um Caravan, um C-208 anfíbio, é o mesmo avião que eu operei durante 3 anos em Asas de Socorro. Então, eu tenho uma experiência bem grande nesse avião, quase 1.000 horas de voo. Então, enquanto nós não sabíamos o que ia acontecer no futuro, Deus estava nos preparando, nos capacitando, nos qualificando para aquilo que Ele já tinha preparado e separado para nós. Então, quando nós começamos a pesquisar mais sobre o trabalho da MAF em Bangladesh, é como se nós tivéssemos pego o trabalho de Asas de Socorro no Brasil e colocado em outro lugar no mundo. É a mesma operação que nós tínhamos aqui. Então, isso também alegrou muito o nosso coração, porque nós realmente nos sentíamos realizados quando estávamos na Amazônia, servindo ao Senhor entre os ribeirinhos. Esses pontinhos vermelhos são os locais onde a MAF opera lá. E interessante que, como é um país islâmico, a missão ela não pode estar lá como uma organização missionária, né? Lá ela faz o business as mission.
Então, nós estamos lá como um táxi aéreo que provê serviços aéreos para quem tem necessidade, e nós ajudamos todos os projetos cristãos que acontecem dentro de Bangladesh. O interessante é que o maior cliente da MAF hoje em Bangladesh é o governo. Então, o governo islâmico dá dinheiro para uma missão cristã para levar missionário para o interior. Deus é realmente tremendo. Aí ali seriam alguns pedidos de oração e motivos de gratidão. Continue orando por nossa família, por direcionamento, por essa viagem para os Estados Unidos agora, para avaliação técnica. Eu me sinto um pouco, não sei se totalmente confiante assim, que Deus possa realmente mostrar a vontade dEle nesse tempo lá. A ideia da missão é que a gente já estivesse, assim, na nossa cabeça nós precisaríamos fazer muita coisa ainda para estar pronto para ir. Na cabeça dele nós estamos prontos para ir. E isso tem trazido um pouco de ansiedade e temor. Então eles querem mandar a gente já em janeiro ou fevereiro do ano que vem para Bangladesh, que tem trazido alegria aos nossos corações, mas ao mesmo tempo aquele Senhor, a gente achou que tinha tanta coisa para fazer ainda. Então orem ainda pela língua, a língua inglesa lá, a equipe toda fala inglês, na igreja vai ser em inglês, em qualquer lugar que a gente vá vai ser em inglês, até a gente começar a pegar o Bengali, e que Deus nos ajude a aprender o Bengali, né? E aí, a nossa família, os nossos telefones, por enquanto, né, enquanto estamos no Brasil, o nosso e-mail continua o mesmo. Muito obrigado, irmãos, porque as orações de vocês têm sido respondidas e têm chegado diante do Pai, né? Ele tem nos mostrado com clareza. Nós tínhamos uma ideia do que aconteceria, mas os planos do Senhor eram outros, mas o ministério é o mesmo, é a aviação missionária, só num outro lugar. Orem por nós, nós não sabemos ainda como tudo isso vai acontecer, mas as coisas têm acontecido muito rapidamente. O que não aconteceu nos últimos 4 anos, está acontecendo nos últimos 4 meses. Então, assim, Deus está agindo e está agindo rapidamente. Continuem orando por nós, para que nós possamos ser, lá em Bangladesh, um instrumento usado por Deus, para que a mensagem salvadora do Evangelho possa chegar até os lugares mais distantes naquele país. E, de coração, fica a nossa gratidão a vocês como igreja, não só pela ajuda financeira que vocês nos dão, mas principalmente pela cobertura espiritual que vocês trazem sobre mim e sobre a minha família. E, em alguns momentos, é isso que nos mantém no ministério. Porque nesses 4 anos, motivos para desistir, a gente achou que já tinha alguns. Mas Deus foi mostrando, através dos irmãos, das orações dos irmãos, abrindo algumas portas, fechando outras, o caminho que Ele tinha separado para nós. E nós queremos que vocês se alegrem conosco, porque isso tem sido realmente motivo de grande alegria para a nossa família, o podermos servir a Deus agora em Bangladesh. Muito obrigado, que Deus abençoe.